No próximo capítulo da novela Três Graças, Ferete despertará ainda mais agressivo no hospital e exigirá, aos berros, que retirem Cro imediatamente de seu quarto. Visivelmente transtornado, ele acusará o funcionário de estar ali apenas para espionar sua fragilidade. A confusão chamará a atenção da equipe médica e Ferete deixará claro que não quer ninguém que não seja de sua confiança por perto, aumentando o clima de tensão ao seu redor. Enquanto isso, Paulinho procurará Lígia em busca de respostas. O policial confessará suas dúvidas e inquietações e ouvirá da mãe um conselho direto. Ele precisa conversar com Gerluce antes que as desconfianças destruam tudo. Lígia alertará que o silêncio pode ser tão perigoso quanto uma mentira mal contada. A conversa deixará Paulinho ainda mais dividido entre a razão e o coração. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Em outra frente, Misael aconselhará Joaquim a se afastar de Arminda o quanto antes. Ele dirá que a mulher é um risco constante e que sua proximidade só atrai problemas. Joaquim ouvirá em silêncio, mas ficará claro que ele ainda não conseguiu se libertar totalmente da influência de Arminda, mesmo sabendo que pode pagar caro por isso. A tensão aumentará quando Gerluce descobrir, por meio de Lígia, que Paulinho andou sondando a mãe. A jovem ficará profundamente abalada e começará a temer que o namorado já não confie nela. O medo de perder Paulinho fará Gerluce repensar cada atitude recente, enquanto tenta esconder sua angústia. Paralelamente, Cro visitará Casper e João Rubens, surpreendendo os dois ao demonstrar interesse direto em comprar as Três Graças. Ele mostrará que está disposto a investir pesado, deixando claro que seu jogo vai muito além do que aparenta. A proposta levantará suspeitas e abrirá novas disputas de poder. Juquinha, por sua vez, alertará Paulinho de que a ficha de Joaquim é extensa e cheia de crimes mal resolvidos, reforçando que ele não é confiável. Ao mesmo tempo, Vandilson deixará claro para Alemão que pretende ocupar o lugar de Bagdá na chacrinha, custe o que custar. E para fechar, Arminda surgirá na chacrinha, ao lado de Helga, convidando Raul e Joeli para irem à sua casa. O convite, aparentemente cordial, esconderá intenções perigosas que prometem virar o jogo nos próximos capítulos. Viviane ficará chocada ao descobrir que Leonardo sempre soube da falsificação dos medicamentos distribuídos pela Fundação e optou pelo silêncio. A revelação cairá como uma bomba em seu relacionamento e marcará um ponto de virada irreversível. Até então, Viviane acreditava estar ao lado de alguém íntegro, capaz de confrontar o próprio pai em nome da justiça. Essa ilusão, porém, começará a ruir de forma dolorosa e definitiva. Tudo terá início quando Viviane passar a notar relatos cada vez mais preocupantes vindos da comunidade. Pacientes que não melhoram, sintomas que persistem, crianças que continuam doentes mesmo após o uso regular dos remédios distribuídos pela Fundação. Inquieta, ela decidirá investigar por conta própria e confrontará Leonardo em uma conversa tensa, carregada de desconfiança. No início, ele tentará minimizar, desconversar e atribuir os problemas a falhas pontuais. Mas Viviane não recuará. Pressionado, Leonardo acabará admitindo que sabe, sim, que os medicamentos não são verdadeiros. Ele revelará que, na fábrica de farinha, o que se produz são placebos, embalados e distribuídos como se fossem remédios reais. A confissão deixará Viviane em estado de choque. A jovem custará a acreditar que o homem que dizia amar tenha sido capaz de compactuar com algo tão cruel. A revolta tomará conta de Viviane, que acusará Leonardo de ser cúmplice direto de Ferete. Ela o confrontará duramente, jogando em seu rosto o peso das consequências daquele esquema. Vidas colocadas em risco, famílias enganadas, doentes abandonados à própria sorte. Para ela, o silêncio de Leonardo não é neutralidade, é conivência, é escolha, e uma escolha imperdoável.
Leonardo tentará se defender, afirmando que sempre esteve dividido entre denunciar o pai e proteger a própria família. Ele dirá que Ferretti controla tudo, que qualquer atitude poderia colocar pessoas em perigo, que o dinheiro da fundação sustenta muitos projetos. Mas Viviane não aceitará nenhuma dessas justificativas. Para ela, não existe causa nobre quando se constrói em cima da mentira e da dor alheia. O embate entre os dois crescerá em intensidade. Palavras duras serão ditas, feridas antigas virão à tona e Viviane deixará claro que nunca mais conseguirá olhar para Leonardo da mesma forma. Em um momento de fúria e profunda decepção, ela romperá de vez com o namorado e exigirá que ele saia de sua casa imediatamente. A decisão será firme, sem espaço para negociação. Desesperado, Leonardo ainda tentará pedir perdão. Ele implorará por uma nova chance, prometerá que pode consertar tudo, que está disposto a enfrentar Ferretti, que fará a coisa certa a partir daquele momento. Mas Viviane permanecerá irredutível. Com a voz embargada, ela dirá que não consegue amar alguém que escolheu o dinheiro acima da vida humana. Ignorado, Leonardo deixará a casa carregando não apenas seus pertences, mas o peso de uma ruptura que parece não ter volta. A porta se fechará atrás dele como um símbolo do fim de uma história que, até pouco tempo antes, parecia sólida e cheia de planos. Sozinha, Viviane desabará. O choro virá forte, misturado com indignação, tristeza e culpa por não ter percebido antes quem Leonardo realmente era. Ela se sentirá traída, enganada e usada, questionando cada lembrança, cada conversa, cada promessa que os dois compartilharam. Determinada a não ceder, Viviane rejeitará todas as tentativas de contato do ex-namorado. Mensagens, ligações e recados ficarão sem resposta. Ela se fechará emocionalmente e buscará refúgio em quem confia de verdade. Será Gerluce quem aparecerá como porto seguro nesse momento delicado. A melhor amiga, Viviane abrirá o coração. Entre lágrimas, ela confessará que o que mais dói não é apenas a mentira, mas o fato de Leonardo sempre ter sabido de tudo. Ele conhecia o crime, entendia a gravidade da situação e, mesmo assim, escolheu se calar. Para Viviane, essa omissão pesa mais do que qualquer ato direto. Gerluce tentará confortá-la, mas também ficará alarmada com a dimensão do esquema. As duas começarão a perceber que a falsificação dos remédios pode ser apenas a ponta de um iceberg muito maior, envolvendo interesses obscuros, ameaças veladas e um jogo de poder que coloca toda a comunidade em risco. Enquanto isso, Leonardo, isolado e pressionado, começará a sentir o cerco se fechar. Dividido entre o arrependimento e o medo das consequências, ele passará a agir de forma cada vez mais instável. O conflito interno do personagem ganhará força, deixando no ar a dúvida sobre qual será seu próximo passo. A queda do romance entre Viviane e Leonardo servirá como estopim para novas revelações, alianças inesperadas e decisões perigosas. O esquema da fundação começará a ser questionado por mais pessoas, e o silêncio que antes protegia Ferretti dará sinais de que está prestes a ruir, ainda que ninguém saiba exatamente quem sairá ileso quando toda a verdade vier à tona. A ruptura entre Viviane e Leonardo deixará de ser apenas um drama íntimo e passará a ecoar como um alerta dentro da própria fundação. A jovem, ainda abalada, começará a organizar mentalmente cada detalhe do que ouviu, ligando fatos que antes pareciam soltos. Pequenos deslizes, conversas interrompidas, ordens dadas às pressas na fábrica de farinha, tudo ganhará um novo significado. A sensação de ter sido enganada dará lugar a uma determinação silenciosa. Viviane passará a evitar lugares públicos e adotará uma postura mais cautelosa. Ela saberá que, ao romper com Leonardo, também comprou uma briga indireta com Ferretti. O medo baterá à porta, mas não será suficiente para fazê-la recuar. Pelo contrário,
A indignação falará mais alto. Cada relato de paciente que não melhorou, cada mãe desesperada em busca de ajuda, funcionará como combustível para sua decisão de não se calar. Gerluce, percebendo o estado emocional da amiga, insistirá para que ela não enfrente tudo sozinha. As duas conversarão longamente, madrugada adentro, avaliando riscos e possibilidades. Viviane deixará claro que ainda não sabe como agir, mas afirmará com convicção que não permitirá que o esquema continue impune. O que antes era apenas uma decepção amorosa começará a se transformar em um conflito moral de grandes proporções. Do outro lado, Leonardo se verá encurralado. A expulsão de casa marcará o início de uma queda vertiginosa. Sem o apoio de Viviane e pressionado pelo peso da própria consciência, ele passará a questionar decisões que sempre tentou justificar. O medo de Ferretti continuará presente, mas a perda do amor funcionará como um golpe profundo, capaz de desestabilizá-lo por completo. Ferretti, por sua vez, começará a desconfiar que algo saiu do controle. Movimentações estranhas, olhares atravessados e mudanças de comportamento chamarão sua atenção. O vilão perceberá que Viviane não é mais apenas a namorada ingênua do filho, e sim uma possível ameaça ao império que construiu em silêncio. A tensão aumentará, e o clima dentro da fundação ficará cada vez mais pesado. Viviane, mesmo fragilizada, dará sinais de que não pretende recuar. O rompimento com Leonardo será apenas o primeiro passo de uma jornada perigosa, marcada por escolhas difíceis e consequências imprevisíveis. Entre dor, coragem e sede de justiça, ela seguirá adiante, sem imaginar até onde essa decisão poderá levá-la, e quem, no fim das contas, pagará o preço mais alto quando toda a verdade finalmente vier à tona. Juquinha vai fazer uma surpresa para Lorena, que promete abalar todas as estruturas e levar Ferretti ao limite nos próximos capítulos. Depois de uma sequência de conflitos, traições e embates que deixam a família em frangalhos, a poeira começará a baixar lentamente. O clima aparente de calmaria dará a falsa impressão de que o pior já passou, mas, na verdade, será apenas o prenúncio de uma virada definitiva. É nesse momento que Juquinha decidirá agir, certa de que chegou a hora de encarar Ferretti de frente e expor tudo o que ele mais despreza. Juquinha e Lorena terão tomado uma decisão que mudará suas vidas para sempre. Elas vão adotar uma criança. A escolha será cercada de emoção, inseguranças e conversas profundas entre as duas, que passarão a refletir sobre família, futuro e pertencimento. Lorena demonstrará medo da reação de Ferretti, conhecendo bem o preconceito e a rigidez do pai, mas Juquinha se mostrará firme, afirmando que não viverá mais à sombra de ninguém. Para ela, o amor que construíram é maior do que qualquer julgamento. Determinada, Juquinha armará uma surpresa que, na verdade, será um confronto direto. Ela escolherá um momento estratégico na frente de Ferretti para fazer o anúncio. Sem rodeios, com a voz firme e o olhar desafiador, Juquinha disparará. Então, Ferretti, você que sempre se achou dono da verdade, tão cheio de preconceitos, será que vai virar as costas para sua netinha só porque ela foi adotada? A pergunta cairá como uma bomba. O silêncio tomará conta do ambiente por alguns segundos, enquanto Ferretti tentará processar o que acabou de ouvir. A reação do vilão será tudo, menos previsível. Ferretti ficará visivelmente transtornado, o rosto vermelho, a respiração descompassada, o ódio misturado com choque. Ele começará a gritar, a ofender Juquinha e Lorena, dizendo palavras duras, carregadas de desprezo, provocando um verdadeiro rebuliço. O clima ficará insustentável. Zenilda, ao perceber que a situação está saindo do controle, correrá para tentar separar a briga, temendo que algo grave aconteça. Ela se colocará entre os dois, pedindo calma, implorando para que Ferretti se controle. Leonardo também entrará no meio da confusão. Ao ver Ferretti avançar em direção a Juquinha tomado pela fúria, ele não pensará duas vezes antes de se colocar como um escudo humano,
impedindo qualquer agressão física. O confronto verbal se intensificará, com acusações antigas vindo à tona, segredos sendo jogados na cara e feridas do passado se abrindo de forma brutal. Ferretti perderá completamente o controle, gesticulando de forma agressiva, ignorando qualquer tentativa de apaziguamento. É nesse momento que tudo sairá dos trilhos. Em meio ao caos, aos gritos e empurrões, um disparo ecoará, gelando a todos. Juquinha, em estado de choque, terá puxado a arma e o tiro acertará em cheio o peito de Ferretti. O impacto será imediato. O vilão ficará paralisado por um segundo, como se não acreditasse no que acabou de acontecer, antes de cair duro no chão, sem forças, sem reação. O desespero tomará conta da cena. Lorena gritará em pânico, sem saber se corre até Ferretti ou se ampara Juquinha, que ficará em choque, tremendo, sem conseguir sequer largar a arma. Zenilda entrará em completo desespero, chamando por socorro, enquanto Leonardo tentará estancar o sangue, mesmo percebendo que a situação é gravíssima. Alguém acionará a emergência, e minutos depois, ambulâncias chegarão ao local, sirenes cortando o silêncio pesado que se instala. Os socorristas farão de tudo. Massagem cardíaca, tentativas de reanimação, correria, tensão. O clima será de absoluto caos. No entanto, apesar de todos os esforços, nada dará certo. Ferretti não resistirá. A notícia cairá como um peso esmagador sobre todos os presentes, marcando o fim definitivo do vilão e mudando o destino de todos para sempre. Enquanto o corpo é levado, Juquinha e Lorena permanecerão abraçadas, em choque, tentando assimilar tudo o que aconteceu em questão de minutos. A adoção da criança, o sonho do casamento, o confronto, o tiro, a morte. Tudo se misturará em um turbilhão de emoções, medo e incerteza. O futuro das duas, agora mães, passará a ser envolto em dúvidas, segredos e consequências que ainda estão longe de serem resolvidas. As repercussões dessa tragédia prometem abalar ainda mais as relações, trazer revelações inesperadas e colocar Juquinha e Lorena no centro de uma tempestade que está apenas começando. Após a morte de Ferretti, o impacto do ocorrido se espalhará como um incêndio fora de controle, transformando completamente o rumo da história nos próximos capítulos. A cena do disparo passará a se repetir na cabeça de Juquinha, que ficará em estado de choque profundo, incapaz de compreender como uma tentativa de confronto verbal terminou em uma tragédia irreversível. Lorena tentará se manter firme, mas também será consumida pela culpa e pelo medo, principalmente ao perceber que a adoção da criança e o sonho do casamento agora estarão sob ameaça. A polícia chegará ao local pouco depois da confirmação da morte, isolando a área e iniciando os primeiros questionamentos. Juquinha será levada para prestar depoimento, ainda atordoada, enquanto Lorena ficará sob os cuidados de Zenilda, que tentará manter a calma, mesmo devastada pela perda. O ambiente será de tensão absoluta. Olhares desconfiados, cochichos e versões desencontradas começarão a surgir ali mesmo, criando um clima de incerteza sobre o que realmente aconteceu naquele momento decisivo. Leonardo assumirá um papel fundamental ao relatar que Ferretti estava fora de controle e que Juquinha agiu em meio a uma situação extrema. Ainda assim, a arma nas mãos dela será um elemento decisivo que colocará tudo em risco. O delegado deixará claro que o caso será tratado com rigor e a possibilidade de prisão começará a rondar a cabeça de Juquinha, que entrará em desespero ao pensar que pode ser afastada de Lorena e, pior ainda, da filha que acabaram de adotar. A notícia da morte de Ferretti se espalhará rapidamente, provocando reações intensas. Uns dirão que foi o fim merecido de um homem cruel e preconceituoso. Outros acusarão Juquinha de ter ido longe demais. A divisão de opiniões criará um verdadeiro campo de batalha emocional, principalmente quando antigos aliados de Ferretti surgirem dispostos a manchar a imagem de Juquinha e colocar em xeque sua capacidade de formar uma família. Lorena, pressionada por todos os lados, terá que tomar decisões difíceis.
ela se verá obrigada a provar diante das autoridades e do conselho tutelar que a tragédia não define quem elas são. O processo de adoção entrará em uma fase delicada, ameaçando ser suspenso até que tudo seja esclarecido. A possibilidade de perder a filha será o golpe mais cruel para o casal, colocando o amor das duas à prova como nunca antes. Juquinha, por sua vez, começará a enfrentar noites sem dormir, crises de ansiedade e lembranças constantes do momento do disparo. A culpa e o medo se misturarão com a certeza de que Ferete jamais teria parado se não fosse contido. Entre arrependimento e instinto de sobrevivência, ela passará a questionar se realmente existe justiça para alguém que viveu a vida inteira sendo atacada e humilhada. Enquanto isso, novos segredos ligados ao passado de Ferete começarão a vir à tona, levantando suspeitas de que o vilão acumulava inimigos poderosos e situações mal resolvidas. Esses detalhes passarão a pesar diretamente na investigação, abrindo brechas que podem mudar completamente o rumo do caso. Assim, Lorena e Juquinha seguirão unidas, mesmo cercadas pelo caos, determinadas a proteger a filha e a lutar pelo direito de viver em sua história. O que parecia ser o fim de um ciclo marcará, na verdade, o início de uma nova e perigosa fase, em que amor, justiça e sobrevivência caminharão lado a lado, e nada mais será como antes. Samira tenta sequestrar o bebê de Joelle após parto prematuro e Jorginho tenta impedir crime imperdoável. A vilã não aceitará o fim do acordo com Raul e decidirá agir por conta própria, cruzando mais uma linha sem volta. Joelle entrará prematuramente em trabalho de parto em meio a um clima de desespero e segredos prestes a explodir. As dores surgem de forma inesperada, intensas demais para serem ignoradas. A jovem percebe que algo está errado e entra em pânico. Raul, ao lado dela, tenta manter a calma, mas seu nervosismo é visível demais para passar despercebido. Cada semáforo fechado parece uma tortura no trajeto até o hospital, e o silêncio dentro do carro pesa como uma sentença. Jorginho acompanha tudo à distância e estranha o comportamento do genro. O desespero de Raul não é apenas medo de perder Joelle ou o bebê. A culpa ali. Há algo escondido. Pressionado no meio do caminho, sem saída, Raul acaba confessando o impensável. Em meio às contrações de Joelle, ele revela que vendeu a criança que ainda nem nasceu. A confissão cai como um soco no estômago de Jorginho, que quase perde o controle ao ouvir o nome de Samira envolvido no acordo. Raul, aos prantos, admite que fechou o negócio para quitar uma dívida pesada com Bagdá. Conta que Samira seria apenas a intermediária, mas que o combinado incluía a entrega do bebê logo após o parto. O choque é imediato. Jorginho se sente traído, humilhado e tomado por uma fúria silenciosa. Para ele, Raul não vendeu apenas uma criança, vendeu a própria alma. Assim que Joelle é levada às pressas para a sala de parto, Jorginho decide agir. Ele assume o papel de verdadeiro guardião da neta, antes mesmo do nascimento. Passa a circular pelos corredores do hospital com um olhar atento, observando cada enfermeira, cada visitante, cada movimento suspeito. Ele deixa claro à equipe médica que ninguém, absolutamente ninguém, terá acesso ao bebê sem sua autorização. O parto prematuro aumenta o risco e a tensão cresce quando os médicos informam que a criança precisará ficar na UTI neonatal. Para Jorginho, isso se transforma em um campo minado. Ele sabe que Samira não recua quando decide algo. Pelo contrário, avança com mais violência. Enquanto isso, Samira recebe a notícia de que Raul rompeu o acordo. A vilã entra em fúria. Para ela, dinheiro devolvido não compensa o investimento feito. Samira não quer negociação, não quer conversa e não aceita desculpas. Em um acesso de ódio frio, ela deixa claro para seus comparsas que a criança será dela, com ou sem consentimento. Samira começa a traçar o plano de invasão da maternidade. Ela levanta informações
sobre turnos de enfermeiros, troca de plantões, horários de visitas e pontos cegos da segurança. Em ligações rápidas e sussurradas, organiza tudo com precisão assustadora. Para ela, o hospital não é um lugar sagrado. É apenas mais um território a ser tomado. De volta à maternidade, Jorginho sente que o perigo se aproxima. Um pressentimento ruim não o abandona. Ele confronta Raul novamente e exige que o rapaz conte toda a verdade a Gerluce e Lígia antes que seja tarde demais. Jorginho deixa claro que, se Samira colocar os pés naquele hospital, haverá consequências irreversíveis. Raul hesita, dividido entre o medo de Bagdá, a culpa pelo crime cometido e o pavor do que Samira é capaz de fazer. Cada minuto de silêncio se transforma em risco real para a criança. Joelle, ainda grogue após o parto, percebe que algo grave está acontecendo, mas ninguém tem coragem de contar tudo. Nos corredores, o clima é de tensão silenciosa. Jorginho arma um esquema improvisado de segurança, envolvendo pessoas de confiança, orientando sobre quem deve ser barrado, quem deve ser observado e quem não pode se aproximar em hipótese alguma. Ele não dorme, não se senta, não baixa a guarda. Do outro lado, Samira já está a caminho. Para ela, aquele bebê representa poder, dinheiro e controle. A vilã deixa claro que não haverá devolução, não haverá piedade e muito menos arrependimento. O que foi combinado será cumprido, nem que seja à força. E enquanto a recém-nascida luta pela vida na UTI, duas forças colidem silenciosamente dentro do mesmo hospital. De um lado, um avô disposto a tudo para proteger a neta. Do outro, uma mulher capaz de cometer o pior crime para vencer. O confronto é apenas questão de tempo. Samira chega à maternidade quando a madrugada já diluiu o movimento nos corredores. Ela não entra pela porta principal. Usa um acesso lateral previamente estudado, com a segurança reduzida e funcionários cansados demais para desconfiar. Disfarçada, postura firme, olhar treinado para não demonstrar ansiedade. Cada passo é calculado. Para ela, aquilo não é um crime, é apenas a execução de um plano. No interior do hospital, Jorginho sente o golpe antes mesmo de ver a vilã. Um detalhe fora do lugar. Um enfermeiro que não reconhece, um silêncio estranho perto da UTI neonatal. O ex-presidiário age por instinto, intercepta a equipe, exige identificação, cria confusão, força o atraso. A tensão explode quando Samira percebe que foi reconhecida. Sem perder o controle, ela muda a estratégia. Dá ordens rápidas aos comparsas para criar um tumulto em outro andar, simulando uma emergência. Alarmes soam, profissionais correm e o caos se instala por segundos preciosos. É nesse intervalo que Samira tenta avançar. Jorginho se coloca na frente. Não grita. Não ameaça. Apenas encara. O confronto é direto, silencioso e brutal. Ele deixa claro que sabe de tudo. Do acordo, da dívida com Bagdá, da venda da criança. Diz que, se Samira tocar naquele bebê, não sairá dali como entrou. A vilã sorri, fria, provocadora, afirmando que Raul assinou o próprio destino quando fechou o negócio. A discussão é interrompida pela chegada da segurança do hospital, acionada por um médico que percebeu o comportamento suspeito. Samira tenta inverter a narrativa, mas Jorginho antecipa o golpe. Ele denuncia o plano ali mesmo, diante de todos, cita nomes, valores, datas e expõe Raul sem piedade. Raul chega ao local e desmorona. Pressionado, confirma tudo. A confissão paralisa Joelle, que escuta parte da verdade da porta do quarto. O choque é devastador. Ela entende em segundos que o próprio companheiro colocou a filha em risco. Samira é retirada da maternidade sob escolta, ainda gritando que aquilo não vai ficar assim. A vilã promete voltar, promete cobrar, promete vingança. Bagdá, segundo ela, não perdoa a traição. A bebê segue internada, frágil, cercada de aparelhos, enquanto a família implode.
Jorginho assume o controle da situação, deixando claro que agora a guerra está declarada. Raul percebe que não perdeu apenas um acordo, perdeu a confiança de todos. E longe dali, Samira faz a última ligação da noite, avisando que o plano falhou, por enquanto. Na manhã seguinte, a maternidade amanhece sob um silêncio pesado, como se todos soubessem que algo irreversível aconteceu ali dentro. Joely desperta atordoada, ainda sentindo as dores do parto e uma dor maior no peito ao encarar Raul. Não há mais espaço para desculpas. O olhar dela é de quem entendeu tudo sem precisar ouvir mais nenhuma palavra. A traição não foi apenas financeira, foi humana, profunda, imperdoável. Jorginho permanece ao lado da incubadora, imóvel, vigiando cada respiração da neta. Ele deixa claro para médicos e enfermeiros que a criança só sairá dali com ordem judicial. A decisão é firme. A bebê será protegida a qualquer custo. Ele assume a responsabilidade, liga contatos antigos, aciona pessoas que devem favores e monta um cerco invisível ao redor da família. Gerluce e Lígia chegam ao hospital e recebem a verdade inteira, sem cortes. O impacto é devastador. A indignação vira ação imediata. Elas deixam claro que Raul responderá por tudo o que fez, dentro e fora da lei. O rapaz acuado entende tarde demais que perdeu qualquer chance de redenção. O medo agora não é apenas de Bagdá, é da justiça e da própria família. Do outro lado da cidade, Samira observa o noticiário local mencionar uma tentativa de sequestro frustrada. Ela não aparece pelo nome, mas sabe que foi exposta. A vilã quebra tudo ao redor, furiosa, mas logo se recompõe. Para ela, perder uma batalha não significa perder a guerra. Ainda assim, entende que o jogo mudou e que Jorginho não é um adversário comum. A bebê reage bem aos cuidados médicos e a esperança começa a renascer em meio ao caos. Joely, mesmo fragilizada, toma uma decisão silenciosa. Nada será como antes. O amor que existia ali se rompeu de vez. Gerluce verá sua vida virar de cabeça para baixo ao perder, de uma vez por todas, a confiança de Paulinho. A cuidadora será colocada contra a parede depois de ser flagrada, entrando no carro de Rogério, o homem que todos acreditavam estar morto. O policial, desconfiado e em silêncio, registrará a cena com o celular e guardará a imagem como uma prova irrefutável, preparando-se para o confronto que promete implodir a relação do casal. Tudo começará após um dos momentos mais violentos protagonizados por Arminda. Em uma tentativa falsa de reconciliação, a vilã convidará Joely e Raul para um jantar em sua mansão, fingindo arrependimento e assumindo um tom aparentemente mais brando. Gerluce, desconfiada, tentará alertar a filha, mas Joely acreditará que pode ser uma chance de apaziguar os conflitos, ainda mais diante da gravidez avançada. O clima no jantar será pesado desde o início. Arminda fará comentários ácidos disfarçados de preocupação, lançará olhares venenosos e provocará a nora com ironias sutis. A tensão crescerá até que, em um acesso de fúria, a empresária perderá o controle e empurrará Joely em direção à escada. O momento será desesperador. A jovem quase cairá, mas Raul reagirá por instinto e conseguirá segurá-la no último segundo, evitando uma tragédia ainda maior. Mesmo sem a queda, Joely passará mal, entrará em estado de choque e será levada às pressas para o hospital, temendo pela vida do bebê. A notícia do atentado se espalhará rapidamente e Gerluce ficará fora de si ao saber do que Arminda foi capaz. Tomada pelo ódio e pelo medo de perder a filha, a cuidadora invadirá a mansão da patroa e partirá para o confronto direto. Durante a discussão, Gerluce não medirá palavras. Aos gritos, ameaçará a Arminda, afirmando que será capaz de qualquer coisa se a vilã voltar a chegar perto de Joely ou da criança. O embate será interrompido por funcionários da casa, mas deixará claro que não há mais retorno possível entre as duas. Enquanto isso, no hospital,
Cláudia e Rogério ficarão sabendo do ocorrido e se mostrarão preocupados com o estado de Joelle. Sensibilizados com o desespero de Gerluce, eles decidirão oferecer carona até o hospital, acreditando que a presença da mãe pode acalmar a jovem. Gerluce, abalada, aceitará sem pensar nas consequências, entrando rapidamente no carro de Rogério. É nesse instante que o destino agirá com crueldade. Paulinho, que estará nas proximidades, verá de longe a cena que mudará tudo. Ele reconhecerá imediatamente o carro e, ao se aproximar, ficará paralisado ao identificar Gerluce entrando no veículo de Rogério. O choque será imediato. O policial sentirá o chão sumir sob seus pés ao perceber que a namorada mentiu durante todo esse tempo. Sem ser visto, Paulinho sacará o celular e registrará o momento exato em que Gerluce fecha a porta do carro. A imagem será clara, inquestionável. Ele não confrontará a namorada naquele instante. Em vez disso, preferirá agir com frieza, guardando a prova e tentando organizar os pensamentos. Ainda atordoado, Paulinho procurará Juquinha e ele confessará que sempre desconfiou das histórias mal explicadas de Gerluce, mas jamais imaginou que ela estivesse mantendo contato com Rogério. A revelação cairá como uma bomba, e Juquinha tentará aconselhá-lo a manter a calma antes de qualquer atitude impulsiva. Gerluce, por sua vez, seguirá para o hospital sem desconfiar que foi flagrada. Lá, ela se dedicará integralmente à filha, tentando se manter forte diante do risco que Joelle correu. Ainda assim, a cuidadora carregará um peso silencioso no olhar, consciente de que suas mentiras estão cada vez mais difíceis de sustentar. Nos dias seguintes, Paulinho se tornará mais distante. Ele observará cada passo da namorada, cada palavra dita, cada justificativa atravessada. A desconfiança tomará conta do policial, que passará a rever mentalmente todos os momentos em que Gerluce negou qualquer contato com Rogério. O confronto será inevitável. Em uma noite tensa, Paulinho finalmente colocará Gerluce contra a parede. Sem levantar a voz, ele pegará o celular, abrirá a galeria e mostrará a foto. O silêncio tomará conta do ambiente no instante em que ele perguntará, em tom firme e contido: "Você pode me explicar isso aqui?" Gerluce ficará pálida, sem reação. As palavras simplesmente não sairão. A imagem falará por si só, desmontando todas as mentiras que ela construiu até ali. O clima entre os dois se tornará insustentável, e a relação, já fragilizada por segredos, será colocada à beira do abismo. As consequências desse flagrante prometem desencadear novas rupturas, alianças inesperadas e decisões capazes de mudar o rumo de todos os envolvidos, enquanto o passado insiste em ressurgir de forma cada vez mais ameaçadora. O impacto da imagem mostrada por Paulinho continuará reverberando de forma devastadora. Gerluce tentará se recompor, mas a expressão perdida entregará tudo aquilo que ela vinha escondendo há meses. O policial não aceitará desculpas vagas nem explicações confusas. Ele exigirá a verdade inteira, sem atalhos, deixando claro que já sabe mais do que ela imagina. Pressionada, Gerluce acabará admitindo que mentiu sobre Rogério, mas tentará minimizar a situação, alegando que apenas quis proteger Joelle e evitar um mal maior. A justificativa, no entanto, soará frágil demais diante do histórico de mentiras. Paulinho se sentirá traído não apenas como namorado, mas como homem da lei, percebendo que foi enganado de forma calculada. Abalado, ele se afastará emocionalmente, afirmando que precisa de tempo para digerir tudo. A frieza do policial será um choque para Gerluce, que perceberá que perdeu o controle da situação. O silêncio entre os dois passará a ser mais ensurdecedor do que qualquer briga. Enquanto isso, Rogério ficará sabendo que foi visto por Paulinho e entenderá que a situação saiu do controle. Preocupado, ele alertará Cláudia de que a exposição pode trazer consequências graves, reacendendo perigos que deveriam permanecer enterrados.
A tensão em torno do morto-vivo aumentará e sua simples existência começará a ameaçar várias pessoas ao mesmo tempo. No hospital, Joely apresentará melhora, mas seguirá sob observação, deixando Gerluce ainda mais dividida entre a culpa e o medo. A cuidadora se verá encurralada, sem saber se tenta salvar o relacionamento com Paulinho ou se continua protegendo segredos que podem destruir toda a família. Arminda, ao tomar conhecimento do afastamento do casal, enxergará nisso uma brecha perigosa. A vilã perceberá que a rachadura entre Gerluce e Paulinho pode ser usada a seu favor, reacendendo sua sede de controle e vingança. A tensão atingirá um ponto sem retorno. Paulinho deixará claro que a quebra de confiança foi profunda demais para ser ignorada ou contornada com meia-verdade. Ele avisará a Gerluce que não consegue mais separar o que é sentimento do que é crime. E essa mistura perigosa fará o policial rever cada passo dado ao lado dela. A cuidadora, acuada, perceberá que suas escolhas criaram um labirinto do qual talvez não exista saída fácil. Gerluce tentará se justificar mais uma vez, revelando que sempre teve medo de que a verdade sobre Rogério colocasse Joely em risco. Ainda assim, Paulinho rebaterá com frieza, afirmando que a omissão também é uma forma de traição. O clima será cortante e o casal entenderá que algo essencial foi quebrado. Rogério, cada vez mais pressionado, começará a se perguntar até quando conseguirá permanecer nas sombras. O cerco se fechará e qualquer passo em falso poderá expor segredos que não pertencem apenas a ele. Cláudia, apreensiva, tentará convencê-lo a desaparecer novamente, temendo que a situação fuja de controle. Enquanto isso, Arminda observará tudo à distância, satisfeita ao notar que o caos se espalha. Para ela, o enfraquecimento de Gerluce será apenas mais uma oportunidade de retomar o domínio da situação e avançar com seus planos obscuros. Assim, a foto tirada por Paulinho deixará de ser apenas um flagrante e se tornará um divisor de águas. As relações ficarão estremecidas, as alianças frágeis e os segredos cada vez mais próximos de vir à tona, preparando o terreno para reviravoltas ainda mais explosivas.